Senhor Jesus, vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse 21. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 7. Ou somente o versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Senhor, acrescente as tuas bênçãos à leitura da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, graças a Deus. Quando o nosso irmão Adão caiu, ele perdeu duas coisas. Ele perdeu a vida que ele tinha, que era eterna, e ele também perdeu as bênçãos relacionadas à vida eterna, que eram a herança que Deus tinha dado a Adão. Quando Deus colocou Adão aqui nesta terra, além de ele ser um filho que desfrutava da eternidade, da sua posição peculiar em Deus e com Deus, Deus também deu uma herança a ele, que era o domínio da terra. E além do domínio da terra, ele governava o ar, ele governava também o mar. Adão governava o ar, as aves, ele governava a terra, os animais, e também as árvores, e ele governava o mar, os peixes. E ele tinha também o poder da palavra falada de Deus, Adão. Ao ponto do profeta dizer que Adão, o plano original de Deus, era trazer filhos pela palavra falada. Vocês recordam disso? Agora, estas coisas de controle da natureza, do ar, das aves, do controle do mar, do controle da terra, não era o que ele já possuía em si de vida eterna. É como o teu filho, ele já é teu filho. Adão já era filho de Deus. Aquilo ali era a herança que fazia parte daquilo que Deus tinha, porque tudo que Deus tinha pertencia a Adão, como tudo que você tem pertence ao teu filho. Ou não é assim? Na herança, tudo que você tem pertence ao teu filho. E naquilo que Adão tinha, Adão perdeu por causa do pecado que cortou o relacionamento dele com Deus. Da onde Adão caiu? Adão caiu da posição. E além de ele ter perdido o relacionamento com Deus,
ele perdeu a posição. Porque uma coisa é nós termos relacionamento com Deus, outra coisa é nós desfrutarmos da posição, ou desfrutarmos deste relacionamento, desfrutarmos da posição de filho. O teu desfrute denota exatamente a tua posição que você ocupa. Revela, mostra a posição que você ocupa. Um servo não pode desfrutar como o filho desfruta. Mas quando o filho é bebê, quando o filho é criança, quando o filho é pentecostal somente, vocês vão ver que Paulo fala sobre isso. Quando o filho é menino, ele não tem nenhuma diferença do servo. Lembram disso? Vamos ler Gálatas 4. Eu creio que é Gálatas 4. Quero que vocês me acompanhem. Não é só na leitura da Bíblia, eu quero que vocês me acompanhem no pensamento que está sendo colocado, porque quando Deus dá um pensamento, a nossa mente ela é um tanto fraca para expressar, e só o Espírito Santo para revelar, para mostrar aquilo. Vocês vão ver em Gálatas 4 que digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, veja que ele é herdeiro, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Os pentecostais, eles eram meninos. O irmão Branham, ou digo, Deus chamou eles de bebês. Foi isso? Pentecostais. Como a igreja de Coríntios era uma igreja pentecostal, e a igreja de Éfeso era a igreja posicionada, a igreja noiva. A igreja de Coríntios é a igreja pentecostal, e a igreja de Éfeso é a igreja noiva que saiu do meio pentecostal e se posicionou em Cristo. Isto é, tomou a sua posição de filho. Adoção. E os pentecostais, na verdade, eles eram simplesmente iguais aos servos, igual aos criados. Por quê? Porque eles não desfrutavam daquilo que lhes pertencia. E foi exatamente isso que Deus veio mostrar através da mensagem, que eles não conseguiram entender, porque eles eram crianças, eram bebês. E eles foram reprovados devido à rebeldia e à desobediência à palavra. Quando eles iam para ser adotados, eles não foram aprovados, porque é para aquele que vencer esta posição de filho. Não que eles não fossem filhos, mas eram simplesmente filhos, mas ainda simplesmente como os servos da fazenda. E vocês vão ver que há muitas pessoas dentro da igreja, e nós vamos ver um exemplo simples, mas muito profundo na vida do irmão do filho pródigo. Vocês conhecem ele, né? Que ele era filho e agia como um servo. Era filho e agia como um empregado da fazenda. Mas o pai teve que abrir os olhos dele, ao ponto de ele dizer: você não me deu nem um cabrito para mim desfrutar com os meus amigos. Quer dizer, ele estava esperando o pai dar, quando que já era dele. Tem diferença em você estar esperando o teu pai dar e você saber que já é seu. Quando você acha que não é seu, você não desfruta. Mas quando você tem certeza que é seu, você desfruta. Adão perdeu exatamente a nossa posição de filho. Esta posição adquirida ou readquirida neste tempo.
Por isso que vocês vão ver Jesus Cristo falando que quando em Mateus 24 ouvirdes de guerra, isto e aquilo, ele falando sobre o nosso tempo, 1940, 39 a 45, ele falando dos rumores de guerra, das guerras, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra. Aí ele vem assim: levantai as vossas cabeças quando estas coisas começarem a acontecer. E depois o que ele diz mais? Por quê? O que é redenção? Vocês já leram na mensagem A Brecha? O irmão Brana diz: redenção é trazer ao estado original, voltar àquela posição original. Jesus estava exatamente vendo o tempo que estava chegando, porque nós fomos perdoados no Calvário, mas a nossa redenção, que é a nossa volta à nossa posição original, veio quando chegou a mensagem, quando chegou a revelação da palavra para mostrar quem nós verdadeiramente somos. Que é porque eu não estava redimido até chegar à abertura da palavra e mostrar quem eu era para mim poder voltar ao meu estado original. Veja, quando uma pessoa ainda não está no seu estado, porque o livro da redenção, exatamente isto que Adão tinha perdido, seus direitos. E eu quero voltar aqui um pouquinho antes. Adão, ele tinha perdido a vida eterna e os direitos da vida eterna. E os direitos da vida eterna é exatamente isto, que aquele filho, a herança é exatamente os direitos que aquele filho, aquele irmão do filho pródigo, ele era filho, ele tinha vida eterna, mas ele não desfrutava da herança. Há muitas pessoas que vão para a sepultura sem desfrutar da herança que Deus já deu para ele. Há muitos que vão para a sepultura sem desfrutar desta herança. Mas veja, para nós, meus amados, para nós, eu e você, que estamos chegando a esse patamar, vamos dizer assim, a esse desfecho da história da humanidade, nós não podemos somente pensar em vida eterna. William Branham já era um homem que tinha salvação, tinha vida eterna, mas se lermos a história da vida dele e vermos no livro Sobrenatural, o que ele desfrutou foi exatamente o que o nosso irmão Adão tinha lá no princípio. Ele controlou a natureza, ele controlou os peixes, a vida dos peixes, ele controlou a natureza, as árvores, os animais, ele criou, ele trouxe à existência, ele, e vocês vão ver, ele dizendo na mensagem: a fé é a substância, né? Ele disse: não foi Deus, nem foi o diabo que mexeu aquele bracelete, foi eu. E ele então usa Marcos 11, 23, e ele diz assim: olha, você veja como que Deus falou. Deus disse: se tu disseres, não é se ele disser, é se tu, é se nós falarmos. E agora, não é que você, como ser humano, carne, não, mas o teu espírito, você é um pequeno Deus, você é um Messias. Quantos já leram a mensagem O Messias? Você é um pequeno Messias. Adão era um pequeno Deus na face da terra. Agora, esta é a posição elevada, que é exatamente o que o diabo batalha contra nós. Quando nós colocamos o nosso profeta, porque a nossa tendência é colocar o nosso profeta na posição que ele realmente foi. E quando nós começamos a colocar o William Branham na posição, contarmos o que ele fez, eles dizem que nós estamos dizendo que o William Branham era Deus.
mas é exatamente porque nós começamos a falar dele como tal. Mas ele fez a sua parte, e Jesus nos chamou para sermos o quê? Filho de Deus. Aí o irmão Brano explica: célula de cachorro produz cachorro, célula de ser humano produz ser humano. Humano gera um filho e ele é ser humano. Um cachorro gera um filho e ele é cachorro. Deus gera um filho e ele é o que é mais difícil para a mente humana, que também foi quando Jesus estava aqui. Quando Jesus se declarou Deus, nas entrelinhas, e eles captaram que ele queria dizer que ele era Deus, eles disseram: tu sendo homem te fazes Deus. Aí Jesus puxou as escrituras para mostrar para ele que ele não estava fora da Bíblia, que ele não estava fora das escrituras, mas ele foi exatamente para não deixar eles mal. Jesus foi para as escrituras e disse: não está escrito na vossa lei que a quem Deus envia a palavra, Deus chama eles de deuses? Veja que ele levou para a palavra para não deixar eles mal, porque ele era homem, mas é claro que nós sabemos que ele era o Deus eterno, gerado no ventre de uma virgem, o corpo de Deus. Mas ele estava tentando mostrar pelas escrituras o que eu e você seria, porque a maior posição que um filho pode ter é exatamente o desfrutar daquilo que o seu pai tem. E eu vou voltar novamente. Não é tanto, adoção não é tanto uma palavra que denota relacionamento. Você tem relacionamento com Deus. Eu tenho relacionamento com Deus. Aquele filho tinha relacionamento com o seu pai, mas não era tudo. Ter relacionamento com Deus é uma coisa, mas ocupar a posição de filho é outra coisa. Ocupar a posição de filho é desfrutar daquilo que o pai possui. E quando Deus trouxe o livro da redenção de volta, enviado para a terra através de um profeta, quando ele manifestou-se através desse profeta no ministério do Filho do Homem, ele trouxe este livro de volta para entregar exatamente para a noiva. E como nós somos aquilo que nós comemos a palavra para nos tornar a palavra de Deus. Veja, você nasceu, eu nasci, mas existe coisa maior do que ser um filho de Deus? Não existe. E o profeta de Deus diz, na manifestação dos filhos de Deus, ele diz o seguinte: a sua adoção não é o seu nascimento. No seu nascimento você tem um relacionamento com Deus. Quantos aqui tem um bom relacionamento com Deus? Mas Deus, além desse bom relacionamento, Ele quer que você desfrute do que é dele, que é um pouquinho mais na frente, que é um pouquinho mais adiante. E vocês vão ver que geralmente se desfruta mais só quando se tem festa, só quando se volta um desviado. Não, você está em casa e você se acostuma na vida de crente, se acostuma na vida de relacionamento com o Pai somente. Não, eu estou aqui, vou para a mesa, só como ali, entende? É como um empregado comum, trabalha, crente, evangeliza, entrega um folheto, vai para o serviço, vem para a igreja, faz a tua parte. Você simplesmente não difere em nada dos certos, mas nós somos filhos, não esqueçam disso. A sua adoção, olhem só, a sua adoção não é o seu nascimento. A sua adoção é a sua posição. Quando você nasce outra vez, quando somos nascidos do Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Mas nós fomos predestinados. Agora aqui está o que estou tentando conseguir para vocês, para esses filhos do último dia. Vê você?
Nós fomos predestinados para a adoção. Ser filho é uma coisa, mas ser predestinados para a adoção, abra em Efésios capítulo 1. E mais propriamente, versículo 5. E vocês lembram que eu falei que os pentecostais eram filhos, mas Deus veio através do profeta para tentar mostrar para eles que eles tinham, e eles eram bebês, e eles simplesmente eram igual os servos, os empregados, e ainda continuam, só como empregados, só como servos. Eles não conseguiram desfrutar daquela posição que o profeta trouxe através da mensagem para nós. Nós não podemos estar limitados a sermos um crente pentecostal bebê. Nós temos que ter o nosso crescimento e desfrutar, e pegarmos lá do que Deus colocou para nós desfrutar. E eu vou mostrar, olha só, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E agora eu vou ler o 115 da mensagem de manifestação dos filhos de Deus. Agora, aqui estamos. Ora, isto é o que machuca os pentecostais um pouquinho. Eles dizem: eu nasci de novo, louvado seja o Senhor, tenho o Espírito Santo. Ótimo, você é um filho de Deus, isso é certo, mas não é sobre aquilo ainda que estou falando. Veja, você foi predestinado para a adoção. A adoção é estabelecer o filho. O empregado pede. O empregado pede. O filho manda. O que está adotado manda. O William Branham pediu um esquilo, ele dizia: ó, eu quero um ali. Eu ordeno que um venha ali. Eu te dou a vida. Eu vos dou o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já era adotado, ele já não estava. Agora, a ele ouvir. Já não era mais o William Branham orando, pedindo. Ele já estava adotado na família e já estava mandando nos negócios do Pai. É assim que Deus quer a igreja, mandando nos negócios dele aqui na terra, no reino dele, ainda que não seja deste mundo, mas nós estamos mandando nos negócios de Deus. Aonde não pertence, aonde o diabo não pertence vir, nós temos que ordenar ele ir embora. Então nós temos que chegar a uma posição de não pedir, mas ordenar, mandar. Filho adotado já tem autoridade para mandar na fazenda. A mesma autoridade do pai. Filhos pelo poder da palavra falada. O que Adão tinha? Adão era filho, ele tinha uma posição, e ele perdeu isso. E quando ele perdeu, o livro voltou para a mão do dono original. E nesses últimos dias, este livro voltou novamente para a mão dos filhos e das filhas de Deus. Eu e você. Agora, posição. Só para continuar, vocês vão ver, né? Na mensagem à era de Esmirna, o profeta fala o seguinte: estes eleitos, esses predestinados de Deus, eles foram pré-conhecidos de Deus e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos, em linguagem bem clara, diz o profeta. A verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado, no tempo decretado. E o profeta falou uma coisa aqui tão tremenda, que eu quero voltar para Gálatas, né? Gálatas capítulo 4.
eu li o versículo primeiro, né? Vamos ler o versículo 2. Então, o menino, os pentecostais, debaixo de tutores, tem que ficar cuidando as meninices, as criancices, né? As rebeldias. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Agora olha o versículo 6. O profeta, ele diz assim, ó: nós não recebemos esse Espírito porque para se tornar filho. Nós recebemos esse Espírito porque nós somos filhos. Aí olha o versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Aleluia. Assim que já não és mais servo, mas o que tu és? Filho. E se és filho, és o quê? Amém? Amém. Então, já que eu sou filho, bom, mas pai, eu estou aqui há tanto tempo contigo, eu sou crente há tantos anos, e por que eu não recebo? Eu estou servindo a ti. Até parece que eu ouço assim, a gente reclamando, né? Até parece que eu ouço assim, e tem tanta gente, né? Mas eu estou há tanto tempo, não, tu tem que tomar a tua posição. Amém. Mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu sou há tanto tempo crente, e eu não consegui nada ainda, eu não tenho nada, eu não tenho ganhado nada. É a tua posição que você não assumiu ainda. E olha só, quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. Gente, se uma palavra falada produz um filho de Deus, né? Produz um filho de Deus, e você vai ver agora. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifestado em um membro, que, a saber, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora aquele mesmo Deus que manifestou-se em um membro, que foi o Senhor Jesus Cristo, está manifestando agora num corpo de vários membros, que eu e você, da mesma maneira, da mesma forma. O mesmo Deus, o Filho que era unigênito, se tornou primogênito. Aleluia. Não é mais unigênito, ele é primogênito. Não é mais o único Filho de Deus, o unigênito do Pai. Não, ele não é mais o único. Agora ele é o primogênito. Há muitos outros após ele. Aleluia. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão assim, que como o Logos, Deus eterno, foi manifesto no Filho, e em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros. Aleluia. Manifestada na carne,
E aqueles pensamentos eternos agora manifestos na carne são os filhos de Deus. Aleluia! Assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos. Aleluia! Porque somente os eleitos podem renascer. Aleluia! A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. Aleluia! No que não é semente, não há nada para ser vivificado. Aleluia! Agora, vocês observaram aqui, eu achei esta frase, esta expressão, e eu vou voltar a ler aqui. Eu quero que você abra bem agora o teu ouvido espiritual para mim mostrar isso aqui para você. Uma coisa bem simples. Olhem só. E aquele ser eterno. Pois bem, estamos agora chegando a uma conclusão. Eu vou voltar a ler aqui porque eu sei que você não pegou. Assim como o Logos, Deus eterno, foi manifesto no Filho, tá certo? E em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Assim como. E aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho. Assim também nós. Eterno, quer dizer, ele era o pensamento eterno de Deus, aquele Logos, e ele manifestou-se em carne, e ele então nasceu e ganhou o título de Filho, mas era o próprio Deus ali, habitando corporalmente a plenitude da divindade. Aí o profeta vem e diz assim: assim também nós, aleluia, que éramos os seus pensamentos, eternos em seus pensamentos, na nossa vez nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros. Eu e você, eu sou um membro, você é outro, nós nos formamos um corpo, que é o corpo literal de Jesus Cristo, o corpo espiritual de Jesus Cristo na terra. Esse corpo é o que tem o poder, é o que tem a unção do Messias sobre ele, aleluia, para poder falar a palavra de Deus. Agora, mantenha isso em mente. Agora considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Foi isto? Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, a palavra, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Gálatas 4:6. E porque sois filhos. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie, e não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus, e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia, quando ouviríamos a sua voz, a palavra. Aleluia. Nossa posição. E esses cristãos, esses filhos de Deus, essas filhas de Deus, eles só conseguem esta posição quando eles caem em si, que na verdade eles não são desta terra, não são filhos de uma linhagem natural, humana, mas esta nossa ligação humana com a nossa paternidade aqui, ela nos tira da paternidade celestial. Porque quando eu chamo você de meu irmão, isso denota muito mais do que uma questão de irmão de crente. Isso denota uma paternidade igual, quer dizer, nós somos do mesmo pai. Isso vai muito mais além. Isso não é simplesmente uma questão religiosa, quando eu te chamo de irmão. Não tem nada a ver com questão religiosa. Denota, essa palavra irmão denota que nós somos filhos do mesmo pai. Amém. Glória a Deus.
como estávamos nos pensamentos de Deus e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra, e ao ouvir esta voz, o que aconteceu quando nós ouvimos esta voz? Tomamos consciência de nosso Pai nos chamando. Meu Deus. Por isso que essa mensagem, filhos de Deus. Sabe o que é isso? E mesmo assim, Paulo, na primeira carta de João, abra comigo na primeira carta de João. E eu vou voltar. Há muitos que são filhos. Filhos. Mas, gente, filho sem tomar a posição não passa de um servo, não passa de um empregado. 1 João 3, vamos ler o versículo 1 e o 2. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai. E a expressão mais certa, né? A palavra caridade, ela é uma palavra muito fraca para expressar. A palavra amor fica melhor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados nós nesta carne. Nós sabemos que Ele tem manifestado, nós sabemos que Ele tem manifestado, e nós temos visto o que Jesus Cristo é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não viu Ele como Ele é? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não, mas você quer ver Ele como Ele é? De cabelo comprido, cicatrizes, né? Você quer ver como Ele é assim, na parte física? Ou você quer ver como Ele é na sua atuação? Como Ele é naquele jeito que Ele fez quando Ele estava aqui? Como Ele é, Ele tomou, Ele manifestou-se, assim como Ele é, nós podemos ver a manifestação dEle. Ele é isso tudo que Ele manifestou nessa mensagem. E você viu, você enxergou. Não é que você viu com os teus olhos, você entendeu, você foi revelado. Quando o profeta de Deus diz: aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. O profeta de Deus disse: mas como que eu vou conseguir ver o reino de Deus simplesmente por nascer de novo? Eu nasci de novo e eu não estou conseguindo ver. Não é ver com os teus olhos, é receber a revelação do reino de Deus. Você foi revelado, esta mensagem foi revelada para você. É a única maneira para você ser revelado, é através do novo nascimento. E você nasceu, se tornou um filho de Deus. Agora Deus não quer deixar somente você como um filho, Deus quer te posicionar como filho. Porque ser filho é uma coisa, mas te posicionar como filho, isto é, posição como filho é agir como tal. Agir como um filho, aleluia. Vou no curral, pego no vidro, mato porque é meu, aleluia, glória a Deus. Vão lá, olha, é tudo teu, filho. Mas pai, eu queria um cabrito, mas já é teu. Para que tu vai pedir? Mas tu não me deu, mas é tudo teu, para que eu vou te dar? Se já é teu, não precisa te dar. É verdade. Aleluia. Graças a Deus. Agora, o Pedro sabia: o que eu tenho eu te dou. Era dele. Ele tinha, era dele. Ele não disse: Senhor Jesus, não, o que eu tenho eu te dou. Porque já era dele. Ele já era filho, ele já estava posicionado. A fazenda dele, a fazenda do pai era toda dele. Ao ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos, como fez o filho pródigo: salva-me, ó meu Pai, estou retornando a ti. Aleluia. Glória a Deus. Veja, estou retornando a ti. Eu quero que você abra ainda Romanos 8.
Escravo é limitado. Escravidão não quer dizer que você tem que estar preso em alguma coisa. Escravidão é um limite. É ter medo. Né? Romanos 8, verso 15. Porque não recebestes... peraí, vamos ler o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiro também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Se é certo que com Ele padecemos, só padecimento? Só tristeza? Só sofrimento? Só prova? Não. Para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Agora diz o profeta: vem. Estou lendo a era de Esmirna. Nossa triunfal pedra de coroa, no batismo do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 até o 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí está, diz o profeta, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, realizou a redenção, que quer dizer, restaurando ao dono original por meio de compra ou pagamento e preço. E desse modo nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos, porque já éramos filhos, mas Ele nos estabeleceu como filhos. Aleluia. Pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativos pelo diabo, porém éramos filhos apesar de tudo. E ouça isto: e porque sois filhos, aleluia, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamais, Pai, Pai. Você hoje pode dizer: Ele é meu Pai. Não foi só Jesus que pôde dizer Pai. Não, você também pode dizer meu Pai. Amém. Deus é teu Pai. Amém. Você não é nascido de prostituição, meu Deus. Você não é nascido de fornicação religiosa. Você não é nascido de interpretação religiosa. Lembra que eles olharam para Jesus e disseram: tu és nascido de prostituição. E aquilo era no natural. Mas para nós, eles reclamam, eles dizem que nós somos simplesmente igrejas qualquer, que somos nascidos de prostituição religiosa, de adultério religioso, de fornicação religiosa, porque eles não conhecem o nosso nascimento como não conheciam o nascimento de Jesus. Eles não conheciam de onde Jesus tinha sido gerado. E eles dizem: olha, vocês são simplesmente rebeliados da igreja tal, são desviados da igreja tal, vocês são filhos de fornicação, filhos de adultério. Mas você sabe que você não é filho de fornicação religiosa, você não é filho de interpretação religiosa. Eu não sou filho de interpretação religiosa, eu sou filho do Espírito Santo.
religiosa. Ele é nascido da palavra, aleluia. Você é nascido da palavra, nascido do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles disseram isso dele. Você pode dizer, pai, sobre quem desceu o Espírito do Pentecostes? Filhos. Em Corinto, sobre filhos, enquanto eles ouviam a palavra. Aleluia. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando e enchendo após você ter se arrependido, tendo ouvido sua palavra e ter sido batizado nas águas como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Oh meu Deus, aleluia. Que coisa. Deus, Ele, hoje, você pode entender um pouquinho melhor o porquê que você é rejeitado. Ele foi rejeitado. O teu nascimento é diferente. Aleluia. O meu nascimento é diferente. Amém. O nascimento de Cristo foi diferente. O nascimento de Jesus foi diferente. Foi uma intervenção direta divina. Não foi uma intervenção humana. Não foi gente humano que gerou Jesus. Aquele primeiro filho. Esses filhos aqui não foi intervenção humana, religiosa, igreja. Não, foi uma intervenção direta divina. Amém. Foi a palavra gerando e você se tornando a carne da palavra de Deus nesta terra, a noiva predestinada do último dia. Amém. Meu Deus, e a nossa posição, você é um filho de Deus. Amém. Eu sou um filho de Deus. Amém. Aleluia. Deixa eu acabar aqui, deixa eu acabar isso aqui, olha só. O que acabamos de expor, eu vou só ler mais esse parágrafo e vou encerrar aqui. O que acabamos de expor seria muito mais fácil de todos compreenderem se todos crescem na doutrina da unicidade. Mas da unicidade da divindade. Desse modo nós não nascemos de novo com o entrar do Espírito de vida de Jesus, e então depois disso o Espírito Santo entrar para nos dar poder. Se isso fosse verdade, porque estamos desonrando o Pai, não lhes dando uma parte em nossa salvação completa. Porque se a salvação vem do Senhor, e há 3 senhores, então Ele, Pai, deve ter algo a fazer também. Mas certamente pode-se ver que Jesus deixou bem claro que Ele é Deus. E é Ele apenas, Ele que está entrando no crente. João 14,16 diz que o Pai enviará outro Consolador. Mas no versículo 17 diz que Ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No versículo 18 ele diz que voltaria para eles. No versículo 23 diz, falando aos discípulos, ele disse: viremos Pai e Filho para Ele. Aleluia. Por conseguinte, é o Pai, Filho e Espírito Santo, todos entrando de uma vez, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Esse advento aconteceu no Pentecostes. Não há 2 vindas do Espírito, apenas uma. Aleluia. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade e simplesmente creem em Jesus para a remissão de pecados, porém nunca continuam até receber o Espírito Santo. E nós precisamos não somente crer em Jesus para perdão dos nossos pecados, está tudo bem, mas nós temos que ir adiante, aleluia, porque nós não fomos chamados para ficar aqui na beira da estrada, nós fomos chamados para voar nas alturas como verdadeiras águias de Jeová. O que Deus fez contigo? O que Deus fez comigo? Deus fez o seguinte: Deus simplesmente te
tínhamos nós em mente, mandou nós para a terra e está nos chamando de volta. A verdade. Aleluia. Aleluia. Aí você vai dizer assim, mas sim, pastor, e o que acontece com aquele versículo de São João, capítulo 1, versículo 11 e 12? Porque ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. De novo, nós vamos ver uma coisa. Eu vou encerrar. Meu Deus, eu vou encerrar. Quando o Espírito Santo veio para te chamar, ele não veio a você simplesmente porque você era uma pessoa bonita, linda, e você estava ali então todo sofrido e o Espírito Santo se engraçou com você. Não. O profeta compara nós a uma semente, e ele diz que o sol é a palavra, e ele diz que também tem as pedras, mas a pedra não tem como ser vivificada, porque ela é pedra, ela não tem vida dentro dela. Mas a semente está ali no meio das pedras, num pouquinho de terra. O sol passa por ali, esquenta a pedra e não faz nada, mas quando ele bate na semente, a semente brota. Assim era você. Foi uma transformação, foi uma mudança, foi realmente aquilo que estava dentro de você. Agora, e aqui fora, pastor? Aqui fora você é joio. Isso aqui é joio. Lembrando que nós por fora somos joio, por dentro somos trigo. Amém. A carne, por isso que a Bíblia diz: carne e sangue não. Isso aqui vai ser a última coisa a ser destruída, desfeita, aniquilada na transformação. Esse é o único ponto que o diabo ainda pode pegar em nós. É a única coisa. Enfermidade, doença, canseira, tentação. É a única coisa. Deus tirou um pouco lá no dilúvio, no Calvário, e agora a última parte vai ser na transformação. Último. Quando ele tirar isso aqui, que transformar em corpo glorificado, o diabo fica amarrado. Aí não vai poder agir em lugar nenhum. Vai ser o milênio que ele vai ficar amarrado, porque não vai ter nada para ele agir. É quando Deus tirar isso aqui de nós. Só estamos aqui, só estamos presos aqui. Você está preso aí, preso nessa carcaça. Mas deixa Deus te libertar, como Paulo disse em Romanos 7. Quem me libertará do corpo dessa morte? Deixa Deus te libertar disso aí e você vai ver quem realmente você é. Você é filho. Nós somos filhos de Deus. Oh, que coisa tremenda. Aleluia. Filhos de Deus. O que é isso? Não pense mais, agora quando se falar em Filho de Deus, não pense somente em Jesus. Pense em você também. Eu também sou filho de Deus. Quando você dobrar o seu joelho, dobre como Jesus dobrou o seu joelho. Ah, mas pastor, isso é demais. Não é demais. Se a Bíblia está certa, não é demais. Glória a Deus. E agora sois filhos, mas ainda não é manifesto do que seremos. Mas quando ele se manifestar, se ele se manifestou, então, aleluia. Você viu como é que ele é? Viu como é que ele atuou? Viu como é que ele agia? Viu como é que ele falou com a tempestade? Viu como é que ele falou? Viu como ele criou os esquilos? Não é, não, você, mas ali era o William Branham. Ele estava indo William Branham. Ele estava ali criando, ele estava ali acalmando a tempestade, ele estava dando vida para os peixinhos, ele estava dando salvação. Gente, um homem não pode dar salvação. William Branham diz assim, eu não posso salvar ninguém, como também não posso curar. Mas ele, aleluia, grande Deus, ele se manifestou do jeito que ele era, do jeito que ele era no princípio, do jeito que ele esteve aqui na terra. Ele veio novamente e manifestou como ele é, aleluia. E nós o vimos como ele é. Eu recebi a revelação de como ele é, e você entendeu que ele é assim, e agora nós vamos ser semelhantes a ele. Eu estou dizendo palavras minhas? Estou dizendo que a Bíblia diz que nós seremos semelhantes. Semelhantes a ele, irmão, não é na questão física, é no que ele fez, é na maneira que ele atuou, é como ele ocupou a sua posição. Semelhantes a ele.
obrigado. Santo é o teu nome. Digno és tu de receber honra, glória e glória. Ó Espírito de Deus, sela isto nos corações. Revela, Senhor, de uma maneira toda especial a tua palavra. Unge, meu Deus, esta audiência com este sobrenatural. Esta revelação, Senhor, que o teu Espírito Santo é quem dá. Meu Deus, que isto possa ser selado, Senhor, no coração da tua noiva, na tua semente predestinada nesta terra. Esses que vieram, Senhor, meu Deus, para manifestar a ti neste último dia. O Senhor, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tu não tens mudado, Pai. E, ó Deus, aqui está a tua noiva, ouvindo a tua palavra. E ela, Senhor, meu Deus, terá que se manifestar e ser como Ele é, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, ajuda este povo, ajuda as nossas vidas, que possamos caminhar avante, Senhor, como bons soldados da cruz, como uma noiva ataviada, Senhor, meu Deus, pelo esposo querido, Senhor. Ó Deus, como soldados da cruz, revestidos de toda a armadura, indo avante, ó hostes celestiais. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, ó Deus, as famílias, Senhor, os casais, a tua igreja, seja, Senhor, meu Deus, controlada, dominada, tomada pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos por esta reunião e pedimos que o Senhor nos leve em paz, guardados debaixo da tua mão de poder, seguros, Senhor, pela tua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, Deus te guarde.